Hoje, o tema de hoje, a palavra de hoje, ela aponta para sermos um vaso novo no Senhor. Aqui o tema. Porque a nossa vida, meu querido, minha querida, às vezes, a gente quer recomeçar. Às vezes, os nossos erros, nossas dificuldades, se a gente pudesse voltar no tempo, tenho certeza, todos aqui mudariam algum aspecto na sua vida. Não há nada que alguém aqui não se arrependa. Não há uma amizade que tenha entrado errado, um relacionamento errado, ou uma decisão que comprometeu a sua vida. E hoje em dia, quantas pessoas eu converso, já na sua fase, depois dos 60, e olham para trás e dizem: Júnior, se eu pudesse, eu viveria mais com a minha família. Se eu pudesse, eu não teria me separado da minha esposa, eu não teria me envolvido com aqueles amigos, eu não teria, que na verdade não eram amigos para a minha vida. O bom do Evangelho é que Deus nos oferece um novo nascimento. O bom do Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, é que Ele nos proporciona um novo começo. Certo homem chamado Nicodemos chega para Jesus com algumas dúvidas. Fariseu, conhecia a lei, mas aí Jesus apresenta a ele: olha, necessário é nascer de novo. Aquele homem fica em dúvida: como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Não estou falando desse nascimento. O que eu ofereço a você é um nascimento segundo o coração de Deus. É uma nova etapa. Deus nessa noite, Ele quer ministrar a nossa vida sobre isso. Sermos um vaso novo. Às vezes Deus vai nos quebrar. Às vezes Deus vai remodelar a nossa vida. Mas o bom do Evangelho é que Ele oferece uma novidade para a nossa vida. Essa igreja lá na entrada tem um nome assim: um lugar de novos começos. Olha para a pessoa do seu lado. Se ela ainda não recomeçou na vida dela, provavelmente ela vai recomeçar daqui a pouco. Eu profetizo isso na sua vida. Esse lugar é um local onde Deus está moldando os barros que chegam aqui para serem vasos, segundo a vontade do Senhor. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, Deus usa de uma analogia, de um exemplo. Da mesma forma que Jesus faz nos evangelhos, Jesus usa das coisas do dia a dia para explicar o reino de Deus e às vezes esconder verdades para quem Ele queria esconder verdades. Existem cerca de 37 parábolas de Jesus na Bíblia. Jesus gostava de usar de analogias, de exemplos do dia a dia, do cotidiano, para falar, para apontar sobre verdades espirituais. Esse momento aqui, o próprio Deus, chega para Jeremias e diz: olha, eu tenho uma analogia para fazer para você. Eu quero que você observe algo. E eu tenho uma lição para te ensinar a partir desse algo que você vai observar. A mensagem de hoje é reflexo de uma live da Jaele. As lives estão sendo abençoadas, sim ou não, igreja? E aí ela foi ditando os passos do barro chegar até ele se tornar num vaso. E eu, meu Deus, que coisa preciosa. Por isso que Deus usou dessa analogia. Jeremias 18, verso 1 em diante, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. A roda é aquele instrumento, não sei se você é da minha época, espero que vocês sejam mais velhos do que eu, aliás. Quem assistiu o filme Ghost aqui? Ninguém vai se entregar. Sessão da tarde, você pegou, certeza. Tinha uma cena lá que o barro estava lá nessa roda, o negócio girando, né? E eles estavam moldando lá um vaso. Acho que era um vaso que eles queriam fazer. Eu nem lembro, fui pesquisar porque eu nunca assisti. Não é da minha época. Verso 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele fez o quê? O refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vontade de quem? Do oleiro. Não é a vontade do barro. É o oleiro que define o que é que o barro vai ser. Pode ser uma caneca, pode ser uma casinha, um artesanato, pode ser um vaso, de acordo com a vontade do oleiro. Então, verso 5, o Senhor dirigiu minha palavra
ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e pergunte isso para ela. Será que Deus não pode fazer o que Ele bem entender na sua vida? Pergunta, mas como fosse Deus falando, de maneira ousada. Será que Deus não tem esse direito de fazer o que bem entender na sua vida? Quem somos nós? Quem é o barro para questionar o Senhor? Nós não vamos entrar no texto de Romanos que fala sobre isso, que tem que ser uma aula da escola bíblica. Diz assim, parei aonde? Que alguém me ajuda. Certo. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Hoje nós vamos meditar passo a passo a receita que a Jaele deu de como é que se faz um vaso. Depois você pesquisa se está certo ou errado. Lavo minhas mãos com a receita dela, foi a live dela. Mas nós vamos entender a partir desses pontos como é que Deus trabalha na nossa vida, que somos barros também, segundo a vontade do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, a orarmos bem rapidamente ao Senhor, pedir que Ele fale nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor no nosso meio. Amamos a Tua presença nesse lugar, que o Senhor ministre a cada coração aqui, que cada vida seja transformada pelo Senhor nessa noite. Se há vasos aqui que estão quebrados, rachados, que o Senhor remodele, refaça cada um. E que a gente aceite a Sua vontade, porque entendemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então fala, que o Senhor fale nesse momento e que todo homem se cale diante da Tua voz. És bem-vindo aqui, Pai. Fala com amor e com repreensão necessária ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, primeira coisa que a Jaele falou sobre as etapas da construção de um vaso é que, e é algo óbvio, o barro está ali, no meio do barro, junto de outros barros. O oleiro tem que fazer um movimento de pegar uma parte daquele negócio e levar até a casa do oleiro, para que ele comece o trabalho. O barro sai de um lugar, geralmente sujo, com raízes, com pedras, cascalhos, e aí ele pega aquele amontoado ali, vê potencial, porque tem um barro certo para cada tipo de finalidade, e ele leva aquele material para ser feito. O verso 2 diz assim, vá, Deus falando a Jeremias, vá à casa do... E ali você ouvirá a minha mensagem. Vamos comigo. Deus está usando de uma linguagem, de uma figura de linguagem, de uma analogia. O oleiro, quem é? Vocês não vão ficar para trás no culto das 5. O pessoal das 5 está afiado nas respostas. Quem é o oleiro? Nosso Deus. Glória a Deus. Quem é o barro? Nós. Agora vocês vão matar a charada. O que é a casa do oleiro? O quê? Isso, a igreja do Senhor. Por isso que, agora vai fazer sentido para você. Às vezes é tão difícil vir para a casa do oleiro, porque nesse local aqui nós somos moldados. Sim ou não? Nesse local aqui, o oleiro, que é o Senhor, toca em áreas da nossa vida que a gente não tocaria e a gente não deixaria se a gente continuasse onde estava. Por isso que às vezes a preguiça vem, por isso que o diabo às vezes se levanta. Ao sair de casa, por nada, escolhendo a sua blusa, você briga com a sua esposa porque tinha uma amassada aqui na blusa. E aí vieram de cara trancada para a igreja, pensando no caminho e nem vi. Pastor, essas coisas acontecem, final de tarde lá na minha casa é algo estranho de acontecer. É natural. É natural que você não queira congregar, porque é a batalha espiritual acontecendo. Mas, meu amado, nós somos moldados na casa do oleiro, na igreja do Senhor. Não deixe de vir para cá. É nesse local que vocês serão desafiados. Quando a palavra é aberta, ministrada, as escrituras falam como espada afiada. Transpassa o nosso eu, a nossa alma, faz divisões em nós, arranca o que há de errado em nós. Tudo isso acontece nesse ambiente, a casa do oleiro, que o Senhor é o oleiro trabalhando aqui, e um monte de barrinho aqui, tudo sujo ainda.
sendo moldados pelo Senhor, que é um Deus poderoso, que trabalha através de nós. De um ano para cá, meu primeiro ano de ministério enquanto pastor, eu tinha alguns medos. Um dos meus medos era, meu Deus, eu não posso falar disso aqui, porque senão o irmão não vem mais. Eu não vou falar daquilo, porque senão metade da igreja vai virar as costas. Eu não vou falar esse exemplo, pontuar aquilo. Meu amado, de um ano para cá, Deus tem transformado isso no meu coração e eu tenho entendido. A palavra tem que ser ministrada. Quer esteja alguém aqui, quer alguém se ofenda nesse lugar, porque o local da casa do oleiro é um local de ofensas ao nosso eu. Algumas vezes você vai sair daqui feliz, radiante, glória a Deus, que culto maravilhoso. Algumas vezes você vai sair daqui com raiva do pastor, achando que o pastor está dando indireta para você. Mude sua visão. É o próprio Deus, o oleiro, querendo trabalhar na sua vida, querendo te transformar. Ao mesmo tempo que tem pessoas nesse lugar que amam a palavra, que são confrontadas e parece que abraçam ainda mais a palavra do Senhor, que apanha, é barro que gosta de ser batido, apanhar, mas que abraça. Meu Deus, o culto foi maravilhoso. Por quê? Porque mexeu, rasgou minha alma. Quinta agora, a gente estava falando sobre suportar uns aos outros. E aí a gente entendeu que o evangelho não é sobre eu suportar no sentido que eu vou tolerar o irmão, vou conviver com ele na igreja, mas ele senta de um lado do outro. O suportar é ser suporte, sustentáculo para ele, proporcionar crescimento para o irmão. E que lindo ver pessoas que foram desafiadas, depois chegam para mim e dizem, pastor, fui falar com um irmão que eu tolerava na igreja, mas eu fui tentar me acertar com essa pessoa, porque eu entendi que Deus não trabalha dessa forma. Quantas vezes vidas são incendiadas, são transformadas a partir de uma série? Uma pessoa da igreja que de vez em quando, pastor, nunca mais eu fui um mês depois daquela série, quem é o seu Deus? Talvez você tenha uma série de mensagens que sacudiu sua vida, que te moldou de uma maneira, eu sou outra pessoa hoje. No início da igreja, tem uma que eu amo também, que é Não Sou Mais Escravo. Alguém pegou essa série? Só os dinossauros aqui, bem do início da igreja. E Deus vai falando, metanoia. Um dia desse a gente estava falando sobre mudança de mente, entendermos um sentido diferente. Então, Deus te traz aqui para você permanecer e ser mudado. Vai doer. Deus vai expor seus pecados nesse lugar, porque Deus quer tirar raízes de você. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Então, meu amado, aceite sair do barro que você está, do meio do barro, do meio da lama, para você viver algo novo. Primeira coisa é você aceitar ser retirado de onde você está. Primeira coisa, para ser vaso. Quer ser vaso, sim ou não? Aceita que Deus vai te tirar de onde você está. Porque onde você está ainda não é o local que Ele quer te moldar. Você vai perder algumas coisas. Segundo ponto, de acordo com a Jael, o barro para ser vaso precisa ser preparado. Existe uma preparação. Eu não pego o barro aqui, tirei ele desse negócio, vou moldar ele agora aqui. Porque ele tem algumas impurezas. Tem algumas coisas que precisam mudar nele para que ele seja um bom vaso. Pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, existe um processo de limpeza, que o oleiro vai tirar raízes, pedras, algo visual do barro e vai retirando aquilo que ele consegue identificar. Segundo momento, existe um esmagamento. O oleiro vai começar a pisar, amassar, imprensar aquele barro. Alguém se identifica? Pastor, eu estou na fase do esmagamento. Estou sendo pisado pelo Senhor, não estou entendendo esse negócio. Mas Deus está me pisando, Deus está me esmagando. Mas existe um processo também depois desse, que é a curtição. O que é esse negócio? Talvez seja mais fácil eu dar o exemplo da banana aqui. Tem banana à vontade aqui na nossa região. Algumas pessoas, para que a banana amadureça mais rápido, colocam uma lona sobre a banana e colocam o carbureto lá. Que aí ela esconde. E aí existe um processo de amadurecimento nela ali, no secreto, escondido, sem que ninguém veja aquelas bananas. O barro é a mesma coisa. O bom oleiro faz isso, coloca uma lona sobre o barro, separado, para que ele fique um tempo ali, paralisado, e ninguém o veja, para que o oxigênio saia dele e fique somente o barro ali, para que outras impurezas, no caso o oxigênio, possa sair da vida dele.
Meu amado, Deus trabalha dessa forma. Deus, às vezes, nos coloca em lugares solitários, nos encobre. Antes de vir algo grande na sua vida, Deus vai te colocar num processo de esconderijo. E isso envolve solidão. Isso dói. Algumas pessoas vão te abandonar. Algumas pessoas, alguns familiares vão virar as costas para você. Pastor, eu não entendo. Depois da igreja, eu era tão próximo de um familiar meu e agora ele está saindo de perto de mim, indo para longe. Provavelmente, Deus está te preparando, está te moldando para algo grande que vai acontecer através da sua vida. Abraão, você vai lembrar comigo, Abraão, quando foi chamado pelo Senhor, Deus olha para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. Ou seja, Abraão larga tudo que ele tinha para ir longe do que era confortável para ele. Moisés, antes de abrir o mar vermelho, das pragas, de conduzir o povo, de toda essa glória que aconteceu através dele, Moisés comete um assassinato e foge, sozinho. Fica um tempo só, antes das coisas acontecerem. José do Egito, antes de ser governador do Egito, e sobre boa parte do mundo na época, ele é abandonado por seus pais e os seus irmãos. Fica só. Talvez você está nessa fase. Davi, antes de ser rei, ele vai para a caverna. Se esconde de Saul. Se esconde de... Alguém me ajuda? Esaú. Saul. Em nome de Jesus. E essa caverna acontece antes do reinado. Talvez você está nesse momento. Só. Mas entenda que esse é um processo do Senhor. Não tem nada a ver, então pastor, então eu vou me isolar, porque eu quero que Deus me molde. Não é um processo seu. Entenda que cada ponto que vai ser dito aqui é o oleiro que decide. Amém? Deus às vezes vai nos isolar para que isso aconteça. Jesus, antes do seu ministério iniciar, ele passa 40 dias aonde? Sozinho, no deserto. Sendo provado e tentado. Então, meu amado, se prepare. Você quer uma nova etapa? Quer ser um vaso novo no Senhor? Sim ou não? Deus provavelmente vai enviar um tempo de solidão para que você descubra nesse tempo que somente a voz do Senhor basta para a sua vida. Para que você descubra que você vive sem qualquer coisa na sua vida, mas não sem o Senhor. Para que você não seja visto por ninguém. Para que você desapareça. Para que a luna esteja sobre você. Você se pergunta: meu Deus, quando é que vão me ver? Quando é que eu vou ser notado nessa igreja? Talvez Deus está te cobrindo. Para que você esteja finalmente pronto para ser modelado segundo a vontade do Senhor. Porque essa é a próxima etapa. Segundo a Jael. Diz assim: para o barro se transformar num vaso, ele precisa ser moldado. Ele não é um processo só. Embaixo da lona lá, nada vai acontecer. Você tem que deixar o Senhor te moldar. Deixe o Senhor te transformar. Diga isso para a pessoa do seu lado. Deixe o Senhor te transformar. Nesse momento aqui, o barro tem vontades. A gente pode dizer: Deus, não toca em mim, não toca na minha vida. Você vai ter que confiar no Senhor, confiar no oleiro, que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Está doendo, amado? Está chorando? Está se sentindo só? Está vindo dificuldades na sua vida? Provavelmente o Senhor está te moldando para te transformar o seu caráter, para que você viva algo e o propósito do Senhor na sua vida. O verso 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez. Talvez aqui você está se sentindo estragado. Eu não sirvo para nada. Eu tenho que ser descartado. O que eu fiz é muito grave. Ninguém se importa, nem Deus, nem o oleiro se importa mais comigo. Eu sou barro rejeitado. Assim diz o Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. O oleiro vai te levantar novamente e te fará um vaso como nunca antes você imaginou, para a glória dele. Não existe barro que o nosso oleiro não possa refazer,
Se permita hoje. Júnior, ainda tem esperança para a minha vida? O Senhor te diz hoje, há esperança para você. Você pode viver uma nova etapa, uma nova época, um novo momento. Se você permitir Deus agir através de você. Mas permita isso em nome de Jesus. Porque quando Deus nos quebra é porque Ele tem um propósito muito maior para realizar através de nós. Deus não tem prazer na dor humana. Deus não tem prazer na sua solidão. Deus não tem prazer nas pessoas que viraram as costas para você. Deus não tem prazer na sua infância, o quão difícil foi. Deus não tem prazer na sua crise financeira. Mas, provavelmente, Deus está usando desse contexto todo para te transformar, para que você viva um propósito dele na sua vida. Não existe algo rápido quando se trata de caráter humano. Sempre tem que passar pelo processo. Talvez a palavra mais usada na igreja é processo. Existe isso. Deus vai nos modelando e isso leva tempo. Você tem que entender que seu antigo o meu barrozinho antigo, o Júnior de 10 anos atrás, não aguentaria as coisas que eu tenho enfrentado hoje. Você há de concordar comigo. Talvez você não aguentaria 15 anos, 20 anos atrás, as pancadas da sua vida hoje. Por que eu aguento? Porque Deus foi te modelando ao longo desse tempo. Dói. O barro quer estar confortável. Mas Deus às vezes frustra a nossa expectativa para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Um ano antes de ser pastor aqui dessa igreja, eu tentei algumas coisas como psicólogo. Um monte de projeto. Estava olhando meu Instagram um dia desse, eu estava vendo e excluindo não, arquivando, né? As coisas lá que eu estava com vergonha, nada deu certo. E eu frustrado na época, meu Deus, por que tanta porta fechada, nada acontece? E eu não entendia que aqueles nãos do Senhor, aquelas quebras do Senhor na minha profissão enquanto psicologia, na verdade, era Deus me modelando, porque Deus tinha um propósito melhor para a minha vida, que era ser pastor. Talvez isso aconteça com você, ou você está nesse processo. Aceite. Repita comigo, diga assim, ó, sim, Senhor, faz a tua vontade. Aceita o processo de Deus, por mais que doa, por mais que seja difícil. O próximo passo, para que o vaso apareça e esteja de acordo com a vontade do oleiro, ele tem que passar pelo fogo. Já foi modelado, já tem a forma de vaso, já tem a aparência de vaso, mas ainda não está duro o suficiente quanto o vaso. Ainda não está puro o suficiente e o fogo vai cumprir esse propósito. O fire vai acontecer a partir de sexta. Meu amado, venha para o fire. Vou já te dar os motivos para você vir para o fire. Às vezes a gente acha que o fire, o fogo do Senhor, é sobre somente línguas estranhas. É sobre somente curas, sinais, prodígios. Ou quando o culto foi com gritaria, com glória a Deus, e com pulos e com danças. A gente diz, eita, o culto hoje foi fogo. Mas o fogo do Senhor, na Bíblia, tem algo muito claro. Mais uma vez, é uma simbologia. O fogo aponta para algo. Para que a gente entenda a simbologia do fogo nas escrituras, a gente tem que pegar um conjunto de textos e entender o que é que aquilo ali aponta. Êxodo capítulo 3. Moisés, quando é chamado pelo Senhor, verso 2, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse esta não era consumida pelo fogo. Apareceu. Amém? Vamos ver o contexto disso, que é a simbologia disso. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Fogo aponta para um local santo. Vamos lá, vamos continuar. Daniel capítulo 3, você vai conhecer a história de 3 homens que foram colocados na fornalha. Foram amarrados e jogados lá. De repente olham e não tem só apenas 3, mas 4 homens andando, livres. O fogo queima somente as cordas. O que não era do Senhor é queimado. Malaquias capítulo 3,
verso 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o do ourives e como o sabão do lavandero. Perceba aqui que o fogo está aparecendo na mesma frase que o sabão. Sabão serve para quê, igreja? Para lavar, limpar. Verso 3: ele se levantará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Fogo aponta para uma lavagem, para o sabão e para uma purificação. Isaías 66, verso 15, vejam: o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Quer labareda de fogo do Senhor na sua vida? Sim ou não? Se prepare para a repreensão do Senhor na sua vida. Verso 16: pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Novo Testamento, para a gente não ficar só no Antigo, Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Verso 29, pois nosso Deus é fogo consumidor. Fogo que aponta para a santidade, para julgamento, para a pureza no Senhor. 1 Coríntios 3, verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sabe qual é o grande legado do Fire, do ano passado? Fogo do Senhor. Fire é isso. Traduzindo aí para que você não fique voando. Fire é fogo. Então, fogo do Senhor, aclamado nesse lugar, veio para trazer santidade no meio da sua igreja. O propósito principal do Fire é esse: sermos queimados. Que toda impureza seja revelada no nosso meio. Que toda obra de palha, de feno, que toda obra de injustiça seja queimada no nosso meio. Pastor, ao longo desses, principalmente no último ano, perdeu esse medo. Eu falo o que o Espírito Santo manda falar. E eu entendo que o fogo do Senhor vem para purificar e para transformar vidas nesse lugar. De maneira que aquele que mentia não mente mais, porque teve um encontro com o fogo do Espírito Santo. João Batista, ao falar sobre Jesus, vem alguém aí que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo é um mergulhar no Espírito Santo e é um mergulhar nesse fogo. E o que é o fogo? É a purificação e santidade no Senhor. Se você vier para o Fire, meu amado, você corre um sério risco de ser purificado no Senhor, de ser queimado. Toda injustiça, toda maldade, toda podridão vai fluir de dentro de você, para que seja queimado. É isso que o fogo faz com o barro, com o vaso. Aparentemente está pronto. Mas espera aí, ainda tem a fase do fogo. Porque eu preciso que o fogo o endureça ainda mais, que ele não fique molenga, velho, e que as impurezas que o olho não conseguiu enxergar, o fogo retire dele. Vaso bom é vaso queimado, e vaso que demora no fogo. Talvez você está desesperado. Pastor, por que demora tanto? Por que não muda? Por que é tão intenso? O fogo aqui, eu fui pesquisar, é cerca de 1000 graus, para poder servir no vaso. O fogozinho que queima papel é 200 graus. Ou seja, tem pessoas no nosso meio que quando o fogo do Senhor vier vão queimar e desaparecerão da igreja. Tem pessoas que são vasos do Senhor que serão queimadas. Mas isso revelará um potencial, um vaso novo, duro no Senhor. Meu amado, depois do fogo, o vaso fica duro. 30 dias no fogo, pelo menos ele passa, e ele fica duro. Fica
brilhante, saudável. Então não fuja do fogo do Senhor. Está difícil, tem dificuldades, está na escassez. Talvez seja fogo do Senhor na sua vida, para que o inimigo, quando chegar e te tocar, você não despedace, mas você permaneça firme no Senhor. Porque eu passei pelo fogo, porque o fogo do Espírito tem me modelado, tem me endurecido no Senhor. Não fuja das tribulações da sua vida, fique firme em Deus. Tem um sentido a prova, tem um sentido a dificuldade, tem um sentido o Senhor esquentar um pouquinho mais, tem um sentido demorar um pouquinho mais. Então olhe para isso como um contexto, uma introdução. Pastor, então o fogo está vindo, os problemas vêm na minha vida. Então é uma introdução de quê? Uma introdução de um vaso novo, duro, firme no Senhor. Porque se Deus precisa de um vaso maior, mais duro, mais forte, é porque provavelmente Ele vai te usar de uma maneira como você nunca sonhou na sua vida. Porque se Deus precisasse de você como você está hoje, Ele não estava te quebrando. Amém? Se Deus conseguisse te usar da forma que você está hoje, Ele não estava queimando tanto. Então aguenta um pouquinho mais. Por amor à glória do Senhor Jesus. Sei que naturalmente a gente quer fugir do fogo. Ninguém tem prazer em estar sofrendo, estar sendo queimado. Mas o fogo vem para nos purificar. O mentiroso vai deixar de mentir. O que sonegava vai deixar de sonegar. O que tinha 3 mulheres vai deixar, vai viver só com a sua esposa para a glória do Senhor Jesus. O homossexual vai deixar de praticar isso para a glória do Senhor. Aquele que roubava e o chefe não via e mentia na empresa e disfarçava suas mentiras na empresa e escondia e ganhava benefício próprio, o fogo vem para queimar tudo isso. Então não ouse vir para o fire se você não quer ser moldado pelo Senhor. A minha oração para esses dias, a partir de 6, Deus, purifica a tua igreja. Que o fogo do Senhor venha a cada dia queimar tudo que há de errado em nós. Começar pelo pastor da igreja. Vê aqui no meu coração o que é que está faltando aqui, o que é que está de errado aqui e nos purifica, Deus. Não podemos viver a mesma coisa, não é uma programação qualquer. É fogo de Deus, que o fogo de Deus desça sobre nós de maneira impetuosa, com julgamento, para que a purificação aconteça no nosso meio. Tem aquela música da Aline Barros, o irmão já sabe, eu acho. Essa música diz muito sobre isso. Fala de um momento que Deus vai nos usar depois que Ele nos transforma. Meu amado, Deus tem te chamado nessa noite a ser transformado nele, vaso novo. Canta comigo em nome de Jesus. Faça dessa música uma oração. Quebranta-nos, Deus. Quebranta-nos. Vem com o teu fogo, Pai. Queima tudo que há de errado em nós. Transforma-nos, Pai. Seja cheio pelo Senhor o vaso. Somente então, Pai. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Cada vida aqui, Pai. Eu sei que pode estar doendo. E eu entendo de dor. Não se preocupe. Sei que talvez você está cansado. Você queria sair dessa fornalha. Pastor, está tão quente. Está demorando tanto.
Quero nessa noite acalmar o seu coração e entender que o nosso oleiro, ele tem uma vontade específica para a sua vida. Descansa. Como profeta do Senhor, eu sei que às vezes eu peço você para repetir, se tem abuso dessas coisas. Eu também tenho, quando eu estou aí embaixo, meu Deus, não quero sentar do lado de ninguém. Mas às vezes a gente se cala enquanto profeta, mas abre a nossa boca para tantas outras coisas. Tanto aquilo que gera morte, é tão rápido em criticar, tão rápido em destruir. Quando eu peço para você repetir, na verdade é para você treinar, ser profeta do Senhor. Olhe para essa vida em nome de Jesus e diga com a autoridade do Santo Espírito do Senhor, diga simplesmente isso para ele: aguenta, só isso, aguenta firme. Aguenta firme. Esse contexto, que o fogo do Senhor venha e continue na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Quem quer que continue? Mas que Ele nos purifique. Queima tudo que há de errado em nós. Tudo que a nossa língua fala, diz, prova, seja queimado pelo fogo do Senhor, em nome de Jesus. Todo local que a nossa mão apalpa, que não deveria tocar, todo relacionamento profano que não é de acordo com as sagradas escrituras do Senhor, que o Senhor queime na sua vida em nome de Jesus. Todo sentimento, todo vício, toda relação errada com essas telas celulares, toda amarração de pornografia, que seja queimado em nome do Senhor Jesus da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Todo vício religioso, todo ato repetitivo que não aponta para o Senhor, toda glória nossa, todo oxigênio em nós, Deus coloque para fora, todo eu nosso seja queimado. O fogo do Senhor vem para nos purificar, nos refinar. Mas entenda, é um processo do oleiro. Confia no teu oleiro. Para a gente encerrar, primeira palavra para a sua vida, conselho para a sua vida: confie no seu oleiro. Quem é o nosso oleiro? Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sabe o melhor para a nossa vida. Confia nele. Está demorando? Confia. Está muito quente? Confia. Pastor, eu estou em pedaços. Confia, ele vai te refazer. Pastor, eu estou me sentindo sol, estou me sentindo coberto, ninguém me vê. Confia. Daqui a pouco ele te tira. Calma. Processo do Senhor. Tempo dele. Confia no oleiro, ele sabe o que está fazendo. Segunda coisa, deseja isso. Deseja esse processo do Senhor. Você tem que começar a orar por isso. Deus, me faz um vaso novo. Me faz um vaso novo. Vê o que é de errado em mim. Vê as rachaduras que estão em mim. Vê as feridas da minha vida. Vê as brechas nos meus muros espirituais. Quebra e me faz novamente. Deseje isso ardentemente. Terceiro conselho: o vaso sempre será apenas um instrumento. Você vai passar, Deus te tira, Deus te seleciona, Deus te limpa, Deus te faz um vaso lindo, bonitinho, bem jeitosinho. Pastor, por que Deus esqueceu dos cabelos desse vaso? Vontade do Senhor. Pastor, por que Deus fez esse vaso tão gordinho? Vontade do Senhor. Está lá, bonitinho, fala direitinho, mas entenda, o vaso só vai valer de algo nas mãos do Senhor se ele for cheio pelo Espírito Santo. O vaso em si, esse copo aqui em si, para mim, se eu não tiver sede, não vale de nada. Se ele tem que ter a água dentro dele, tem que ser instrumento apenas. Por mais que você seja belo e tenha passado por todos os processos e pelo fogo do Senhor, você sempre será apenas um instrumento nas mãos do oleiro. Você sempre precisará dele para se cumprir algo na sua vida. Ou seja, a glória sempre será do Senhor. Foi moldado, modelado, mas a glória sempre será do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.